Olá, meus amigos, mais uma vez aqui para a gente conversar algumas coisas que aconteceram, que acontecem. É lógico que não dá para conversar sobre o que vai acontecer, porque daí eu teria que ser uma cartomante e eu sou apenas um contador. Contador formado, aprovado pelo Conselho Federal de Contabilidade e também um bom contador de histórias. E como vocês viram aí, né, essa tal Pandora Paper, elisão fiscal, um assunto muito que eu gosto, que eu conheço. Deixa eu explicar para vocês uma coisa, tá? Não é crime eu pegar o meu dinheiro. Não é crime, tá? Eu pego o meu dinheiro, que está na poupança, no banco, em ações, e vou, aviso o Banco Central, estou pegando 5 milhões, 10 milhões, 50 milhões e vou investir numa offshore. Isso não é crime, tá? Isso não é crime. Aí o Banco Central fala, beleza. Então eu pego lá, coloco lá, digamos que na época era 5 milhões de reais, valia 5 milhões de dólares no começo. Agora, eu coloquei 5 milhões de dólares lá, nesse paraíso fiscal. Se eu for trazer esse dinheiro para o Brasil agora, os 5 milhões de dólares que eu comprei com 5 milhões de reais, hoje, para fazer a conversão, seriam 25, 26, 27 milhões de... Ah, vamos dizer que o dólar esteja 5. Então na hora de converter os 5 milhões de dólares, eu teria 25 milhões de reais. Aí o Banco Central ia me falar, filhão, você pegou 5 milhões de reais, comprou 5 milhões de dólares e botou num paraíso. Agora você quer trazer os seus 5 milhões de dólares para transformar em 25 milhões de reais. Pode, pode. Imprime lá a DARF, lá, a guia do impostinho de renda lá, e paga o imposto de renda sobre a sua receita. Combinado? Entendeu? Então tá entendido? É claro que essas contas também costumam ser muito utilizadas por figuras, por várias figuras, por artistas, cantores, presidentes, líderes políticos, atores, influenciadores, por criminosos. Todo mundo usa essas contas. Todo mundo faz uso dessas. O único crime é o seguinte, tá? O único crime que acontece é quando, por exemplo, eu tenho um dinheiro ilícito de algo irregular e eu mando depositar nessas contas e não informo o meu país de origem, não informo aqui a Receita Federal, não informo o Banco Central. Aí é crime. Aí é um crime. Bem, não vou ficar entrando nessa história de crime, o que é crime, o que não é crime, que é meio chato, tá? E infelizmente a imprensa brasileira não ajuda a explicar. Ela quer só jogar nhaca no ventilador e deixa o pau torar. Mas deixa eu contar para vocês. Isso eu aprendi na faculdade, tá? Na faculdade de contábeis, a gente aprende essas coisas interessantes. Qual foi o primeiro caso de elisão fiscal? Elisão fiscal é quando você descobre uma forma legal, pode ser imoral, mas é legal, de não pagar impostos. Bem, isso foi na época da faculdade que eu aprendi, tinha lá no capítulo de um livro, tal, contando essa história. Isso foi lá na época da Roma Antiga, tá? O Império Romano. Todo poderoso Império Romano. O que acontecia? Roma era uma grande metrópole, capitalista, tinha moeda, tinha comércio. E aí, as pessoas iam para Roma fazer negócios, vender seus produtos, vender suas coisas, vender tudo que as pessoas produziam no campo, nas suas casas, nas suas oficinas, nas suas forjas, nas suas ferrarias, nas suas ferramentarias, pegavam aquilo ali, levavam até a praça de Roma, estendiam um paninho ali, ó, pegavam um paninho, certo? Estendiam nas calçadas de Roma, estendiam ali na calçada de Roma, colocavam suas bugigangas ali e vendiam aquilo ali por uma moeda, 2 moedas. Aí o governo de Roma, como sempre os governantes,
o Estado começa a crescer muito, eles precisam arrecadar mais impostos para sustentar a mordomia do Estado. Olha que coisa interessante, isso está na época lá de Roma, há milhares de anos atrás. Isso já acontecia. Então o governo de Roma determinou o seguinte, que para cada... Ele determinou uma medida, digamos que fosse... No sistema métrico, como nós conhecemos, talvez não existisse em Roma. Então ele falou, ó, pega uma régua de madeira, pega um pedaço de pau, aí, tá bom esse tamanho de pedaço de pau? 1 metro de pedaço de pau, 1,20 m? Não importa. Você vai lá e mede. Você vai lá e mede, pega o cara, ele estendeu um paninho no chão, certo? Então você vai lá, com aquela reguinha sua de madeira, e mede o tamanho desse paninho. Deu uma reguinha de madeira, uma moeda. Tá? Era assim que funcionava a regra. Uma reguinha de madeira, uma moeda. Ah, esse aqui tá com 2 paninhos no chão, tá com 2 áreas no chão, 2 moedas. Então chegava lá os cobradores de impostos, junto com os soldados romanos, com aqueles soldados lá, armados com os soldados, homens da lei, chegavam no cara e falavam assim, olha, essa porcaria não para, ô trem ruim, desculpa. Aí chegava lá os soldados romanos, com o cobrador de impostos, posso medir? Dá licença. 2 moedas, 3 moedas. Aí, por quê? O imposto era cobrado para a área que você usava na calçada. Você usava aquela área na calçada, ali na praça, ali. Então, um cara teve a brilhante ideia. Bem, olha como o ser humano é inteligente. O governo tenta cobrar imposto de um lado e o ser humano vai lá e pesquisar na lei uma forma de não pagar imposto. Aí o que o cara fez? Deixa eu só para demonstrar para vocês. Em vez de ele colocar os produtos em um pano, em cima de um pano, para não sujar, ele colocou os produtos em cima de uma tábua, de um tabuleiro. Tá? Aí ele amarrou esse tabuleiro aqui, botou uma fita, botou uma cordinha amarrando o tabuleiro, aí ele sentava e punha no chão. O tabuleiro com os produtos em cima. Quando o coletor, ele viu o coletor de impostos se aproximando, ele levantava e ficava de pé. O coletor falou, peraí, deixa eu ver esses seus produtos. Deixa eu medir. Ele falou, não, o meu produto não está no chão. Eu não estou usando o chão. Eu não estou usando a calçada, eu não estou usando o chão da praça. Aí esse coletor de impostos foi lá, ficou meio assim, né? Tipo, eu acho que tem razão. Vou chamar meu supervisor. Chamou o supervisor. O supervisor também. Realmente, ele está andando com a tabuinha, com os produtinhos dele em cima, segurando ali, com uma cordinha amarrada no pescoço. Aí o supervisor falou, deixa eu chamar o gerente lá, o chefe, seja lá o nome que fosse para a época. Tá? Aí ele olhou, pegou a lei, foi lá atrás da lei escrita lá, aprovada pelo Senado, pelo imperador de Roma. Falou, não dá para cobrar imposto dele. Vamos ter que alterar a lei, né? Aí, novamente, os governantes sentaram e alteraram a lei para tentar enquadrar esse tipo de tabuleiro móvel, porque se não fizessem isso, logo logo todo mundo estaria andando com um tabuleiro amarrado no pescoço e negociando seus produtos em pé. Você entendeu? Que lá, há milhares e milhares de anos, o governo quer cobrar imposto e o cidadão sempre busca uma forma de não pagar imposto. E se você quer encontrar uma forma de não pagar impostos, então você precisa conhecer as leis. Ler e entender quais são as leis. As leis que te cobram impostos. E dentro dessas leis, você tem que encontrar brechas legais. E eu posso te garantir, sempre haverá brechas legais para não se pagar impostos. Pessoal, forte abraço. E vou pedir aí, fazer o que, né? Deixam se gostou. Se não gostou, comenta. Deixa um comentário aí. Pode até me xingar. Fique à vontade.
Um forte abraço a todos e até logo mais.